Quadro que a Bíblia diz, temos uma pergunta do irmão Paulo. Ele pergunta: um cristão ele pode ser cremado? Vamos fazer leitura do texto que está em João, capítulo 19, dos versos 38 até o 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visto Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. O Senhor Jesus sempre deve ser o nosso modelo. E aqui encontramos nessa narrativa bíblica, que está repetida também nos evangelhos sinópticos, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, sobre o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui dois discípulos do Senhor Jesus Cristo que tomaram a frente neste importante momento em que o corpo do Senhor Jesus iria chegar a sexta-feira, o sábado, não poderia ficar à noite na cruz, tinha que ser enterrado rapidamente, e essa providência não poderia ter sido feita pelos discípulos que estavam medrosos, as mulheres não teriam condições, talvez os soldados romanos iriam enterrá-lo, mas nós vemos aqui dois personagens, principalmente José de Arimateia, que teve uma audiência com Pilatos. Influência deste homem, que era um senador do Sinédrio, ele foi até Pilatos. Ele teve uma entrevista com aquele que era o governador, o principal responsável sobre decisões. E ali ele pediu o corpo do Senhor Jesus Cristo para ser enterrado, e foi feito isso num sepulcro novo, como diz o texto, que está em harmonia com Isaías capítulo 53, verso 9, que o corpo do Senhor seria enterrado num sepulcro novo, junto aos ricos. E José de Arimateia era uma pessoa rica, de muitas posses, que nesse momento a sua condição econômica foi muito importante para que o corpo do Senhor Jesus pudesse ser enterrado com dignidade. Assim também destacamos Nicodemos, que envolveu o Senhor Jesus Cristo, como foi lido, em 34 quilos de mirra e aloés. São aromas que conservavam o odor do corpo do falecido. E isso era extremamente caro, algo em torno de 30 mil denários. A pessoa tinha que trabalhar muito para conseguir esse tipo de aromas. Então nós vemos todo esse cuidado com o corpo do Senhor Jesus. O envolveram em lençóis com as especiarias,
como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Então aqui nós vemos todo um cuidado, toda uma dignidade para com o corpo do falecido. Então nós também, quando falece um familiar, nós devemos ter todo esse cuidado. E a Bíblia nos diz a respeito dessa orientação de sepultarmos o corpo, como aconteceu lá com Abraão, patriarca, comprou um pedaço de campo em Macpela para ser enterrada a sua esposa Sara. Entendemos que esse é o melhor procedimento para com a dignidade do corpo das pessoas que nós amamos, que está sobre a nossa responsabilidade, dos nossos familiares. Amém. Outra pergunta o que é aborto? Qual deve ser a posição do cristão? Aqui também temos uma outra pergunta que está ligada a essa, que nos perguntaram: o aborto deve ser permitido em caso de estupro ou incesto? Então são temas que estão sendo muito divulgados atualmente, tem trazido muita polêmica. E o que nós podemos informar a respeito disso? No caso do aborto, seria a interrupção da gravidez pela remoção de um feto. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Olhamos para o Salmo 139 e vemos o salmista dizer sobre aspectos da onisciência de Deus. Um dos atributos de Deus é a sua onisciência, isto é, Ele conhece tudo. O salmista diz: Tu me sondas e me conheces, cercas o meu andar e o meu deitar. Então vamos ler o verso 14. O que o salmista diz até o verso 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então, aqui nós vemos o salmista dizer: de modo terrível, maravilhoso fui formado. Os meus ossos. Fala dessa parte tão maravilhosa da formação do ser humano. Dentro do útero da mãe, o centro do corpo humano, onde a criança se forma, como diz aqui: os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. A questão é, o embrião, ele já é um ser humano, já está sendo formado, como diz, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas.
as quais iam sendo dia a dia formada quando nem ainda uma delas havia. Podemos ver uma outra passagem, Jeremias, capítulo 1, verso 5, o que o profeta diz. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e designei profetas às nações. Então, antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saísses da madre. O sentido em que Deus forma os homens no ventre é sendo o autor da natureza e o criador da lei da reprodução, pela qual todas as criaturas e coisas na natureza se reproduzem. E dessa maneira podemos entender que Deus exerce um controle mais específico, como no caso do profeta Jeremias, e outros exemplos que podemos citar, como Josias, Ciro. Nós vemos que Deus, Ele conhece já desde o ventre. Podemos ver isso também no apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, verso 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Então aqui, chamou-me sem mérito nenhum da minha parte. E ele diz no verso 16, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Então, podemos deduzir dessas afirmações que fatores externos, como foi citado aqui pelo nosso consulente, como estupro ou incesto, não são razões de se fazer o aborto. Entendemos pela palavra do Senhor que o aborto não deixa de ser um assassinato, porque está tirando uma vida. A vida começa na concepção, não quando a criança nasce. Então ninguém tem o direito de retirar, nenhuma mulher tem o direito, porque não lhe pertence, de retirar uma criança que está em formação. É o que a palavra de Deus nós podemos deduzir, assim como o suicídio. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Não podemos, em hipótese alguma, fazer isso. E nem pessoas que estejam sobre a nossa guarda permitir que se faça isso. O Senhor Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Como é que eu posso interromper uma vida? Infelizmente, estamos no mundo mal, e são situações que podem ocorrer, mas temos que entender e seguir as orientações da palavra do Senhor. Amém. Essa questão do aborto é interessante porque ela está prevista em lei e as pessoas costumam usar apelos emocionais para justificar como alguém pode negar a uma vítima o socorro médico e libertação do terror de um estupro ou um incesto, forçando a manter uma gravidez resultante da violação cruel e criminal de seu corpo. Com certeza a emoção desse contexto, desse argumento, como o pastor disse, sempre impede da gente a ter uma análise séria dos méritos. Eu tive vendo aqui uma pesquisa
é importante observar que a gravidez como resultado de estupro ela é rara. Estudos eles demonstram aproximadamente de 1 a 4%, de 1 a 5% de estupros resultam em gravidez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer fazer. Realmente é uma situação muito complicada, mas devemos sempre nos apoiar na palavra de Deus. O mesmo fator que faz o estupro ser mal também torna o aborto uma atitude má. Em ambos os casos, um ser humano inocente é brutalmente desumanizado. Então a gente não pode, por causa de uma situação, também fazer uma situação ruim da mesma forma. Amém? Que a gente sempre fique com a palavra de Deus.